pra ele. Envia logo para ele. Pode começar? Espera o povo entrar. Não entrou ninguém ainda. Manda pra todo mundo que você puder. Entra aí, Caim. Como é que vai? Oxe, é só tu clicar em cima. Mandar aqui no WhatsApp, é? Ele já mandou aí, ó. Não, peraí. Fala oi pra todo mundo. Olá, paz do Senhor Jesus a todos vocês que já estão conectando aqui a nossa live. É com muita alegria que eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus para você nesta noite. E já temos aqui a companhia do Valber! querido amigo pastor Esdras Cabral. Um abraço, pastor Esdras. Que honra! Tudo bem com você? Tudo bem, meu pastor Valber? E o senhor, a esposa e os filhos? Estou bem, todos nós estamos bem, graças a Deus. Aqui Deus tem nos guardado, tem nos protegido, né? Até o presente momento, temos desfrutado do favor de Deus nesse período tão crítico em que nós estamos vivendo. Isso. Mas o Senhor nos dado graça, temos tido, né? Obviamente que temos alguns parentes doentes, mas Deus está no controle de tudo. É verdade, pastor, é verdade. Pastor Esdras, Glória a Deus. é um prazer estar com você. Nós planejamos essa live, nós estamos no mês de maio, mês da família, né? Temos tido todos os dias a oportunidade de compartilhar com as famílias aqui de Bacabal e de outras cidades, em parceria com o Ministério Oicos, mensagens de reflexão para abençoar as famílias. E dentro da programação do mês da família, nós então agendamos essa live com a sua participação, e muito nos honra, pastor Esdras Cabral, um amigo, um parceiro na realização da obra de Deus, e já esteve conosco aqui em Bacabal, na Assembleia de Deus em Bacabal, pregando, ministrando a palavra de Deus para famílias, para jovens, esteve conosco no retiro de casais, né? Isso. E foi uma bênção ter a sua participação, e é uma grande alegria dividir com você esse momento tão especial, e queremos abraçar todos os nossos irmãos e amigos que já estão aí conectados à nossa live. Pastor Esdras, seja bem-vindo e traga aí uma palavra inicial a todos os nossos irmãos e irmãs. Primeiramente, ser muito grato a meu Deus, e eu costumo dizer que o Maranhão, especialmente Bacabal, é a minha segunda casa. Aos meus irmãos em Cristo, a família bacabalense, quero saudar a todos com a paz do Senhor, meu amigo e pastor presidente Raposo, amigo de coração, e a todos os pastores, obreiros, membros e congregados aí da cidade de Bacabal, especialmente da Igreja Assembleia de Deus. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, dividindo uma live com um amigo, na qual há um bom tempo nós temos nutrido esta amizade, meu querido pastor Valbert, sua esposa, filhos, enfim. Para mim é uma honra e um prazer estar nessa live aqui de família, e creio que Deus vai nos orientar para conduzir essa live, orientando a todos os irmãos maranhenses, especialmente aí aos meus irmãos em Cristo em Bacabal. Tudo bem, pastor Esdras, e aos nossos irmãos que estão participando da nossa live. Nós queremos informar o pastor Esdras e a todos que não estamos tendo irmãos e irmãs, amigos e amigas apenas de Bacabal. Nós temos pessoas de várias outras cidades do Maranhão, e eu creio aqui até fora do Maranhão, participando dessa live. Quero mandar um abraço especial a todos, até meu pai, ali em Esperantinópolis, minha irmã, meu cunhado Cícero Filhos, a Lília Brasil, Delves, enfim, muita gente já conosco aqui. E eu quero, pastor Esdras, louvar a Deus pela sua vida, porque eu tenho a plena certeza, a convicção, que você tem sido um instrumento de Deus nessa terra para abençoar as famílias. E nós acordamos a trabalhar nessa live uma temática
E a temática é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com base no texto sagrado do livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Queremos compartilhar então esse texto com você, meu irmão, minha irmã, que diz assim o texto sagrado: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá? Então, Isso. a tônica dessa mensagem, dessa reflexão e daquilo que nós iremos compartilhar ao longo dessa live está fundamentado nesse texto sagrado. Eu, e sobretudo a parte final do versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração cujo, pastor Esdras e a todos, cujo significado expressa o compromisso com o verdadeiro Deus dentro daquilo que nós costumamos chamar e determinar a mais importante unidade ou mais importante instituição que nós temos na sociedade, que é a família. Essa palavra, ou essas palavras, elas foram ditas por Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aconteceu na ocasião em que ele convocou o povo de Deus a reafirmar a aliança estabelecida com Deus. Quando disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué já era um homem muito experiente na vida. Estava já, inclusive, perto do final da vida. Ele já havia peregrinado por muitos anos pelo deserto, servindo como auxiliar de Moisés e depois assumindo como seu sucessor na liderança do povo de Israel na campanha da conquista da terra prometida. Isso. Então, pastor Esdras, o primeiro questionamento, eu dialoguei com o senhor antes para a gente fazer uma live no formato de diálogo, não Isso. um culto especificamente, mas um diálogo para esclarecer aos nossos internautas, aos nossos irmãos, a importância de servir ao Senhor, independente do contexto, independente do momento, mas em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor, para nos ajudar a pensar um pouco sobre essa temática, é: por que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Muito bem, muito obrigado por essa pergunta, meu pastor. Primeiramente, temos que entender um pouco sobre a história de Israel, a ponto de chegarmos até a conquista da Terra Prometida. E é bom ressaltar, pastor Valbert, e a todos que nos escutam, que a geração que nasceu no deserto foi a geração que entrou na Terra Prometida. Porém, os 7 anos de conquista que houve na Terra Prometida foi precedido, então, de 3 fases que eu queria agora enumerar e mostrar à igreja o porquê nasceu a frase eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro fator é que a geração que saiu do Egito morreu no deserto. Depois, a segunda geração que nasceu no deserto entrou na Terra Prometida. E a terceira geração que nasceu na Terra Prometida já não conhecia Deus. Ou seja, a segunda geração não ensinou os feitos de Deus para a terceira geração que entrou na Terra Prometida. E daí, então, do versículo 1 do capítulo 24 até o versículo número 13, há toda uma narrativa construída de Josué para os líderes lá em Israel, provando os feitos, as grandezas, os milagres e os livramentos que Deus tem dado a todo Israel. No entanto, quando chega no versículo 14, temos aqui uma questão muito mais séria, na qual ele vai dizer, temei ao Senhor. No versículo 14, primeira atitude para continuar na terra e ter sua vitória contra os inimigos. Temei ao Senhor. Segundo, ele vai dizer, deitai fora os deuses. Porque para uma nação politeísta, o monoteísmo judaico, da cultura javista,
ela então começa a sofrer a interferência de cultos politeístas e pagãos. Então, quando Josué organiza o povo e diz, olha só, o versículo 15 está dizendo, a quem vos servirás? Aos deuses da além do rio, apontando para a família de Abraão, Naor, a família lá de Terá, que eram idólatras, politeístas, ou os deuses em cuja terra habitais, que são amorreus, perizeus, heveus, gigaseus e também chamado cananeus. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, vocês têm a opção, os deuses da além do rio, os deuses em cuja terra habitais, ou Deus na qual nos livrou e nos trouxe para esta terra. Então, a razão maior, pastor Valbert, de Josué declarar isso, é que o exemplo que ele dava em casa era o mesmo exemplo que ele dava fora de casa. Esse é um ponto crucial e neufrágico para a relação de um homem que lidera a sua casa. Exatamente, pastor Esdras. E é importante destacar isso, porque nós temos outros exemplos na Bíblia, e a Bíblia não esconde nada, ela deixa tudo muito claro, que personagens de uma história excepcional, como foi, por exemplo, o caso de Davi. Davi foi um ótimo guerreiro, um ótimo pastor, o melhor rei de Israel, mas pecou porque não cuidou da sua casa. Um péssimo pai. Exatamente. E a Bíblia não deixa de mostrar isso para todos nós. Exatamente, pastor. Até para que a gente pense, reflita na importância que tem a família, né? Como você faz todo esse apanhado histórico, essa contextualização histórica, social e política, trazendo aí o porquê de Josué ter dito isso, porque ele cultivava o Deus que ele servia, ele adorava o Deus que ele aprendeu a adorar com seus pais, com a sua família, com seu líder Moisés, e ele traz um retrato, quando você cita aí os pais de Abraão, que era inclusive construtor de imagem de cultura, servia a Deus, era politeísta aquela cultura, aquele povo, aquela geração. Mas a partir de Josué, ele tem a possibilidade, a capacidade de mostrar a importância que tem a família a partir do seu exemplo. E é isso que Deus quer para nós, pastor Esdras, e a todos os nossos irmãos que nos acompanham, porque nós vivemos tempos difíceis, de crise moral, crise espiritual, isso. E é preciso valorizar a família. É preciso centrar na constituição da família, primando pelos princípios estabelecidos na palavra de Deus, porque é a partir de uma família forte que nós teremos uma igreja forte. Não é o inverso, não é a igreja forte que vai fazer famílias fortes. Não, é família forte que produz igreja forte, que produz uma sociedade forte. E para que nós tenhamos uma igreja forte, a partir do exemplo das famílias, o líder da família, que é o pai, o sacerdote da família, precisa compreender isso, pastor Esdras, né? Então, só dentro desse contexto, dessa abordagem que o senhor já iniciou, traga para o nosso momento agora essas palavras de Josué, né, e mostre a importância que elas têm para o nosso contexto, para o nosso momento, para a nossa geração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem, meu pastor. Pegando uma deixa aí sua de Davi, é bom frisar que nenhuma glória humana compensa o fracasso da família. Você pode conquistar doutorados, ser rico, ter grandes investidas na área material, mas se isso não resultar na administração da família, então perde-se todo o seu valor e toda a sua glória, porque família é a nossa herança. De acordo com o senhor me fala aí, meu pastor, sobre essa frase de Josué, faz-me lembrar, e o senhor deve lembrar muito bem, e os meus irmãos aí de Bacabal e de todo o Maranhão que nos escuta, que antigamente, na década de 70 e pegando a década de 80, nos terraços, na antessala, sempre tinha um quadro na casa de todo crente, pastor Valbert, o senhor lembra muito bem, quando não era a Arca de Noé, quando não era
Daniel orando e os leões ao redor, tinha um descritivo, feito um quadro lá na varanda ou no terraço. Estava escrito, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês se lembram disso que estão me ouvindo aí? Estão digitando aí nos comentários? Pois eu me lembro muito bem, pastor. Isso prova que esta frase, pastor Valbert, depois de 35 séculos, 3.500 anos antes de nós, ela tem um efeito poderosíssimo e reverberou ao longo dos séculos, de maneira que toda pessoa, quando fosse entrar na casa do crente, já estava identificando que aquela família tinha sua ligação, sua realidade cristã voltada em Deus, porque estava identificando aquela casa. Adentrando então, pastor, na sala, na cozinha, sempre tinha um quadro mostrando uma passagem bíblica. Nós, pastor Valbert, fomos evangelizados na nossa infância através dessas imagens, desses textos que nos trazia a curiosidade de ler a Bíblia Sagrada. Trazendo para os dias atuais, pastor Valbert, esta expressão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quero elencar a primeira questão que eu possa aprender com uma frase dele. Quando ele diz, eu e a minha casa, ele está dizendo, família precisa de liderança espiritual. Quando ele diz, ele está dizendo, o líder desta casa sou eu, e eu dou o exemplo. Então, precisamos de uma liderança espiritual firme, liderança na qual trabalha com a sua família em conduzi-lo pelo caminho certo. Porque Josué sabia que toda a parte estava em Canaã, estava eivada de divindades, na qual havia Baal, Azera, Moloque, divindades que exigiam sacrifícios humanos. De maneira que um grande estudioso, arqueólogo e historiador descobriu, Halley Huxley, descobriu que havia milhares de crânios de crianças que eram oferecidos a Moloque. A preocupação de Josué foi, ou vocês deitam fora as divindades que estão na sua casa, ou então essa nação será dizimada e expulsa dessa terra. Agora siga o exemplo de um líder. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A liderança espiritual tem que ser exercida dentro de casa. O pai foi chamado para liderar a sua casa, de maneira que o cabeça da casa é a família. O cabeça do seu lar é a família. Então, Josué nos dá o exemplo, pastor Valbert, de que precisamos liderar a nossa casa por uma constituição divina e por uma questão natural. Nós, como pais, devemos pegar o exemplo de Josué para conduzir a família. Então, ele escolheu liderar, ele escolheu levar a sua família em adoração a Deus. Muito bem, pastor Esdras. Pegando esse gancho aí que você falou do exemplo de Josué, né? Josué, ele foi exemplo para a sua geração e ele confronta a sua geração. Vocês escolhem a quem quereis servir, mas eu e a minha casa, nós serviremos. Ele determina como líder da sua casa, como sacerdote. Então, pegando esse exemplo, quais lições, e de alguma maneira o senhor já pontuou quais essas lições que nós extraímos do texto e nós colocamos em prática na nossa vida, quais lições nós aprendemos com o exemplo de Josué? Só para corroborar, eu poderia citar uma família ao serviço do Senhor. Uma família ao serviço do Senhor. Mas existem muitas outras lições, pastor Esdras, e a todos os nossos irmãos e pastores que nos acompanham, que nós podemos explorar a partir do exemplo de Josué. Isso. Primeiro ponto aqui, pastor, que eu vejo, é que diante de uma ditadura do relativismo moral, entregue a família a riscos irreparáveis. É hoje que nós vivemos. Portanto, a frase de Josué traz para nós exemplos clássicos de que a liderança tem que ser exercida para que haja nesta casa a bênção de Deus sobre este lar. De maneira que homens não recuem,
segure a liderança da sua casa. E, conforme o senhor me pergunta aí, pastor, a primeira coisa, o primeiro exemplo que podemos extrair deste homem é que toda família precisa de unidade. A unidade, quando ele diz eu e a minha casa, pastor Valbert, ele está dizendo o seguinte: tanto eu como a minha esposa e meus filhos temos unidade em adoração a Deus, em cultuar a Deus, em servir ao Senhor. Aqui nesta casa, não é o que obrigo os meus filhos a ser crente. Nesta casa, eu não sou aquela pessoa que obriga minha esposa a ler, a cantar ou ir à igreja. Não, nesta casa é eu e toda a minha família serve ao Senhor. Isso quer dizer, pastor, que ele não somente orava sozinho, ele não somente adorava sozinho, pastor Valbert. A mulher dele e os filhos dele, pegando o exemplo do líder, orava, louvava e tinha Deus como Senhor máximo de sua vida. Não, ele não abriu, pastor Valbert, não abriu mão de ver sua família trilhando caminhos errados. Quando ele diz, eu e a minha casa serviremos o Senhor, ele está dizendo o seguinte: não vou deixar a minha família estagnada ou envolvida com a cultura desta época. Apesar de haver uma relativização moral da família, dos tempos de Josué, que não é diferente dos tempos de agora, eu, porém, estou liderando a minha casa diante do Senhor. O que está faltando hoje, pastor Valbert, é homens de Deus que desça pela madrugada, ore pela esposa, ore pelo filho, e que pelo exemplo possa inspirar confiança nos seus filhos, na sua esposa. É o que falta, porque quando a gente vê um líder fracassado, então a família não tem nenhum motivo para ir à igreja, para orar, para ler Bíblia. Quantos lares de crentes têm filhos que nunca leram a Bíblia toda? Melhor, quantos líderes nunca leram a Bíblia toda e quer que sua casa seja uma bênção, quer que a bênção de Deus venha para o seu lar? Aí está um exemplo milenar de 35 séculos. Eu dou o exemplo, a minha casa me segue, não porque eu forço, não porque eu obrigo, mas que pelo exemplo é a melhor forma de conduzir uma casa diante de Deus. Diante do que nós estamos vivendo, a frase ainda é a mesma: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para encerrar nesse primeiro ponto, pastor, olha só, ele liderou sua casa contra idolatria, imoralidade, prostituição, que mais? Bestialismo, tudo isso era praticado na cultura cananeia. Ele brindou a sua família, ele protegeu a sua família diante dessa forma imoral que era cultuada, vivenciada, idolatrada pela cultura cananeia. O exemplo dele serve para nós diante da cultura em que nós vivemos. Tudo bem, pastor Esdras? O senhor me chamou a atenção de quero destacar em tudo aquilo que o senhor falou, uma palavrinha: exemplo. Se nós nos voltarmos para a Bíblia, outros contextos de família, outros exemplos de família, nós vamos ver a relação entre pai e filho, entre esposo e esposa, a partir do exemplo. Por exemplo, falando de exemplo, quando a gente lê a história de Abraão, o exemplo da vida de Abraão inspirou confiabilidade em Isaac, um jovem, um rapaz, que confiava tanto em seu pai pelo exemplo. Provavelmente Isaac, em algum momento, ou em alguns momentos da vida, no contexto familiar, dentro da sua casa, tem encontrado Abraão orando a Deus. Tenha encontrado um exemplo forte. Tenha encontrado Abraão erguendo o altar a Deus. É isso, pastor Esdras. O senhor destacou muito bem que os nossos filhos, a nossa família precisa ver em nós, tanto marido como esposa, como pai e mãe, precisa ver em nós um exemplo. Se conquista, se convence, se transforma, se muda pelo exemplo. O exemplo fala muito mais alto do que uma repreensão, do que as palavras. O exemplo tem o poder de transformar.
Então, quando você pega a história de Abraão, e Abraão, ao ser provada a sua fé diante de Deus, ele leva o seu filho ao Monte Moriá, e quando ao pé do monte diz aos seus servos, ficai aqui que eu e o rapaz iremos subir ao monte, adorar e retornaremos. Ele sabia que ele ia oferecer o seu próprio filho em sacrifício, porque Deus assim havia o pedido, mas ele com tanta fé e tanta confiança que gerou no coração aquele rapaz se oferece. Pai, tudo está aqui, o altar está pronto, a lenha está pronta, mas onde está o cordeiro? E ele voluntariamente, tipificando inclusive Jesus Cristo, se coloca sobre aquele altar erguido para se oferecer. Por que ele fez isso, pastor? Ele era um rapaz, porque ele tinha confiança no seu pai. Tinha confiança no seu pai. Pastor. Me lembra aqui uma pequena história, para abrir um parênteses e aí passar a palavra para o senhor, para continuar falando dos exemplos e das lições que a família de Josué, a liderança de Josué nos deixa. Eu me lembro de uma ilustração de uma aeronave que estava passando por uma turbulência muito grande e as pessoas começavam a ficar chorando, começaram a ficar nervosas, uns gritavam, outros choravam, e tinha uma criança de 7 anos aproximadamente, tranquila, brincando. E alguém chegou para aquela criança, meu filho, o avião vai cair, você não está com medo? Ele disse, não, eu não estou com medo, porque eu sei que quem está pilotando esse avião é o meu pai, e ele vai pousar este avião com tranquilidade. Olha aí. Então é isso. Boa, pastor. É isso que nós precisamos, gerar confiança nos membros da nossa família. A partir de quê? Do nosso exemplo. Pastor Esdras, para fechar esse ponto, os nossos filhos precisam encontrar a gente orando. Os nossos filhos precisam encontrar a gente levantando o altar da oração. Precisam encontrar a gente lendo a Bíblia. Precisam olhar para nós e ver o relacionamento que nós temos com Deus. É a partir do exemplo que nós podemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu estou falando muito e o convidado aqui para ministrar é o senhor. Então, vamos tranquilo, lá. pastor. Tranquilo. Quais outros exemplos, então, a gente poderia citar dentro desse contexto em que as famílias, pastor, dentro do formato que Deus estabeleceu, que Deus instituiu, a partir da união entre o homem e a mulher, as famílias nesse formato estão sendo desconstruídas. Pronto. Essa ideia está sendo... Como nós podemos preservar os princípios da palavra de Deus a partir do nosso exemplo, nesse contexto em que nós estamos sendo confrontados pelo materialismo, pelas tantas outras teorias que têm confrontado a família no formato que Deus a estabeleceu. Olha, meu pastor, o senhor falou uma coisa interessante. Desconstruindo ou destruindo família, porque está faltando referenciais dentro de casa. Quando os referenciais são perdidos dentro de casa, isso então traz para a família prejuízos irreparáveis. Olha só, quando Josué decidiu liderar sua família, quando Josué descreveu a unidade que havia dentro de casa, ele resolveu abraçar a família, de maneira que ele não queria seus filhos envolvidos com casamentos mistos. Josué tinha o maior perigo, o maior medo do perigo de ter seus filhos casando com mulheres ou homens estranhos, coisa que os judeus já estavam fazendo na época. Ou seja, Deus disse, quando entrares na terra que eu te dou, não dei os vossos filhos às vossas filhas, nem tomei as vossas filhas para os vossos filhos, porque será maldição. E Josué percebeu que a família judaica, quando chegou na terra de Canaã, já estavam então tendo casamentos mistos. Por isso que ainda hoje, pastor, quando uma menina ou um menino que nasceu na igreja é cristão e resolve casar com pessoa que não tem o mesmo credo, não tem a mesma convicção religiosa, causa realmente prejuízos. E eu posso lhe dizer uma coisa, eu estava prestes a fazer um casamento quando o pai da moça chegou para mim e disse assim, pastor, eu gostaríamos que o senhor fosse fazer um casamento para minha filha. Com quem ela vai se casar? Ela vai se casar com um engenheiro, uma pessoa assim, assim, assado. Ele é crente? Não, mas é gente boa, é pessoa do bem, etc. E tem outra coisa, viu?
eu gostaria de saber do senhor se eu posso liberar bebidas alcoólicas para o casamento. Esse meu querido tem 2 erros gravíssimos. Primeiro, eu não posso casar com uma pessoa que é cristã, casando com alguém que não tem a mesma fé em Deus. Segundo, bebida alcoólica em casamento cristão, chame outro, porque eu não participo. Se ele não pode negar uma bebida numa noite, eu não posso negar o meu Deus por um segundo para abençoar um casamento. O que eu vejo, pastor Valbert, é que hoje tem muitos casamentos, até de entre crentes, querendo liberar bebidas alcoólicas por conta de um padrinho, por conta de um patrão, de um tio, de um sobrinho, trazendo bebidas alcoólicas para dentro de um casamento. Josué resolveu dizer, nesta casa não existe casamento misto. Nesta casa, esta família adora ao Senhor, porque eu que sou o líder, tenho ensinado esta casa a servir a Deus. Por isso que reafirmo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De tudo isso que eu tenho falado, pastor Valbert, um outro ponto interessante que o senhor me coloca aí para nós, como exemplo, é que a família precisa definir prioridades. Isso. Qual é a prioridade da família bacabalense? Qual é a prioridade das famílias do Maranhão? Qual é a prioridade das famílias brasileiras? Josué não queria se destacar como o homem mais sábio, o homem mais rico, o homem mais poderoso. Ele não queria que seus filhos fizessem um doutorado para ser destacado como maioral na cultura judaica. Não, a preocupação de Josué, pastor Valbert, não foi que os meninos falassem fluentemente a língua dos heteus, dos egípcios, dos caldeus. Hoje eu vejo isso, pastor Valbert, os pais pagando os filhos para estudar inglês de manhã, francês à tarde e alemão à noite. Para quê? Para se tornar grandes doutores, viajar para a Europa, fazer mestrado e doutorado. Pergunta, e o que tem ensinado acerca da oração? E o que tem ensinado acerca de Bíblia? Estamos numa cultura analfabruta, espiritualmente, biblicamente e teologicamente, porque os pais se interessam que seus filhos se tornem doutores do abecedário cultural, mas neófito no abecedário bíblico. Isso é uma prova autêntica do que foi feito há 5 anos atrás, quando a Sociedade Bíblica do Brasil provou que cerca de 80% de todas as famílias cristãs desse país, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Congregacional, Deus é Amor, nunca leram a Bíblia toda. E pior, 60% dos líderes desta nação, que são pastores, obreiros, nunca leram a Bíblia toda e quer pregar. E quer ser exemplo, e quer inspirar confiança, e quer liderar departamento de família e de casar na igreja. Pelo amor de Deus, meu irmão, crie vergonha. Se você tem uma chamada de Deus, leia a Bíblia, se inspire no Senhor e tenha condições, pelo menos bíblicas e teológicas, para servir de inspiração para outros, porque liderar uma família, liderar uma igreja, liderar um departamento, tem que ter uma chamada de Deus e vida no altar. E é por isso que Josué resolveu ter como prioridade na sua casa, primeiro, servir ao Senhor. Eu e a minha casa, eu aqui liderar. Minha casa, unidade. Senhor, prioridade. Muito bem, pastor Esdras. O que o senhor falou aí, eu quero parabenizar, inclusive, pela coragem, pela ousadia, mas isso é um fato. Isso é um fato. Eu não entendo o que o senhor pontuou em relação às famílias que se preocupam em formar os filhos, em dar a melhor educação, seja algo ruim. Como o senhor, eu não entendo que o senhor tenha falado isso. Isso é fundamental. Eu acho que toda a família, só para que as pessoas não entendam de forma equivocada. Isso, pastor. Tá? Pode falar. Todas as famílias precisam construir, trabalhar, projetar o sucesso dos seus filhos. Não tem nenhum pecado nisso. Desde que a prioridade seja Cristo. É nesse ponto aí. Porque não adianta ganhar o mundo e perder a salvação, perder a vida eterna. É por isso que
nós temos que nos atentar, como pais, ao que está no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que ela deva andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie desse caminho. Então, que nós, enquanto pais, que as famílias que nos assistem, possam priorizar a vida cristã, criando, educando, instruindo, orientando seus filhos e sendo, mais uma vez, volto ao aspecto anterior, exemplo, para que os filhos se desenvolvam, façam mestrado, façam doutorado, porque eu, pastor Ezra, tenho doutorado. Não tem nenhum problema em estudar. Eu louvo a Deus pelo privilégio que Deus me deu de fazer doutorado. Não tem nenhum problema, nós temos filhos advogados, juízes, promotores, médicos, engenheiros, arquitetos. Não, Deus quer que nós tenhamos, mas que dentro de cada função, pastor Ezra, nós temos lá um missionário, um exemplo de cristão verdadeiro, comprometido com a palavra de Deus. Okay? Pastor Valbert, me dê um adendo aí, pastor, um adendo. Pois não, pois não. Muito bem. O seu doutorado, o meu doutorado e tantos outros pastores, nós não tivemos isso como prioridade na nossa vida. Nossa prioridade sempre foi adorar ao Senhor. Porém, abriram-se caminhos. Eu, pelo menos, quando eu fiz a minha graduação em História, graduação em Teologia, pós-graduação em História das Artes e das Religiões, pós-graduação em Ensino de História, pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior, o mestrado em Antropologia, em Teologia e o doutorado em Psicanálise aplicada à Educação e Saúde, tudo isso para servir e estar à disposição do reino de Deus. Todos os cursos que eu fiz foi para me aprimorar e dar o melhor para o povo de Deus. Hoje rodo o Brasil todo com encontro de casais, congressos de família, escola bíblica de obreiro, congresso de jovens, fruto da minha prioridade diante de Deus, como está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando um homem de Deus prioriza a sua vida em servir ao Senhor, Deus então canaliza ele para o que há de melhor. E Deus fez isso na minha vida. As minhas graduações, minha conquista como escritor, palestrante, pregador, ensinador, doutrinador, tudo isso foi fruto do que eu disse: Deus, tu és primeiro em tudo na minha vida. Aprendi com Josué: eu e toda esta casa serviremos ao Senhor. Para fechar aqui, meu pastor Valbert, vale a pena ressaltar a passagem que está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, quando nós temos Eli, um pai relapso. Eli, um pai que é um péssimo exemplo. A Bíblia vai dizer que eram os filhos de Eli, filhos de Belial. E não, escuta mais, filhos de Belial. E vai dizer mais assim ainda: e não conhecia ao Senhor. Olha que coisa gravíssima. Filhos de Belial e não conhecia o Senhor. E o pior, para a linguagem de hoje, era dois pastores. Dois pastores, pastor Valbert. Pastores que não conheciam o Senhor. Isso. Ofni e Finéias, duas desgraças de Israel, com o título de pastor, que nessa época era um sacerdote, e que pegava a carne, levava o sacrifício, oferecia o culto. Olha que coisa horrenda diante dos olhos do Senhor. Como é que dois pastores tratava o culto de Deus desta forma, a ponto de levarem prostitutas, pegarem a carne do sacrifício que é para oferecer a Deus e fazia churrasco para comer com as prostitutas. E o povo dizia: Eli, Eli, os teus filhos estão prevaricando. Ele fazia: eu sei, eu vou falar com eles. Por isso que o final de Eli, pastor Valbert, é um dos finais mais tristes da Bíblia Sagrada. Termina gordo, pesado, um ministério pesado. Cego, ministério sem visão. Velho, já estava completamente inutilizado para a obra do Senhor. Assim é o trágico fim da família de
Eli, porque não serviu de exemplo, de inspiração para a sua casa. É isso mesmo, pastor Edra. Houve relaxamento, como minha esposa está participando ainda da live, dizendo, infelizmente, alguns obreiros relaxam na criação de seus filhos. A Dinamara falou, abominável aos olhos do Senhor. Pastor Erlan participando. Enfim, muita gente dando aí as suas opiniões. Infelizmente, a gente não pode ler todas as mensagens, né, pastor Edra? Mas verdade. Os nossos irmãos estão interagindo conosco, e isso é muito interessante, muito salutar, porque... Muito bom. Nos ajuda a construir o entendimento e a perspectiva daquilo que nós estamos defendendo aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Prioridade. Reino de Deus. Isso. Bíblia. Palavra. Vida cristã autêntica, verdadeira. Exemplo para que a nossa geração, ao partir para a eternidade, possamos deixar o legado para outra geração. E o legado, indiscutivelmente, passa pelo conhecimento da palavra de Deus. Ao se agarrar às promessas do Senhor, às instruções que Deus deixou estabelecidas em sua palavra, para que a gente possa vencer. Deus abençoe grandemente a todos os nossos irmãos que interagem conosco nesse momento. Nós agradecemos imensamente e temos a convicção de que famílias fortes se voltam para a palavra de Deus. Famílias fortes, pastor Esdras, desenvolve culto doméstico. Família forte desenvolve culto doméstico. Coisa que nós não podemos perder e que a gente precisa revalorizar. Famílias fortes voltam à comunhão na mesa. Coisa que a geração de hoje está perdendo. Onde os pais têm a oportunidade de cultuar, de celebrar, de adorar a Deus à mesa, ensinando a palavra de Deus. Muitas famílias estão perdendo esse bom costume. Mas o Senhor disse, retorna a palavra. Senhor, porque eu acho que muito bem, pastor. Chamou a atenção aí nesse momento. Adoro ministrar sobre família, e quando eu pego o textuário da Bíblia sobre família, trabalho o Salmo 128, meu querido. Veja duas coisas extraordinárias que Deus me ensinou no Salmo 128. O homem bem-aventurado, o líder bem-aventurado. Vou traduzir em termos bacabalenses. Uma casa abençoada em Bacabal tem 3 requisitos. Primeiro, este homem é um homem trabalhador que lidera a casa. Agora escute, a tua mulher bacabalense, escuta isso aí agora, a tua mulher será como uma videira frutífera. Videira, este fruto da vide e a uva. Em toda a Bíblia Sagrada, no hebraico, na cultura hebraica, uva, vinho quer dizer festa, alegria, quer dizer festejo, quer dizer alegria. Isso prova, pastor, que uma mulher que é videira frutífera não pode ser uma mulher fofoqueira, ranzinza, uma mulher que traduz aquele olhar, aspecto de tristeza, de dor. Pelo contrário, mulher videira, conforme ensina a Bíblia, isso quer dizer que a tua mulher será como a videira frutífera. Está dizendo o seguinte, aos lados da tua casa, não é somente ao interior. Então, uma mulher que é videira frutífera, ela faz festa na cozinha, festa na sala, festa no terraço e até no quarto ela faz festa, Walter. Porque e é o melhor porque lugar, quando né? a Bíblia diz isso, pois bem, pastor, a Bíblia diz, tua mulher, e tem mais, videira frutífera. Então, a videira frutífera, pastor, uva fala de festa, alegria, festejo, então não dá para ser essa mulher ranzinza, essa mulher que só vive reclamando. E para terminar, a Bíblia diz assim, teus filhos ao redor da mesa, é porque eu não tenho tempo, pastor, só isso aqui dá 1 hora, que significa filha ao redor da mesa, só isso aqui, que está aí implícito no culto doméstico. Olha o que a Bíblia vai dizer, serão como plantas de oliveira. Por que disse planta de oliveira? A oliveira, eu, quando estive em Israel, encontrei uma oliveira com 2000 anos de vida. Em Portugal tem uma oliveira com 1800 anos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Filho que é ensinado, instruído ao redor da mesa,
ele tem longevidade. Sua vida é longa, porque quem está ao redor da mesa é como planta de oliveira, vive. Isso quer dizer que filho que honra pai e mãe, seus dias são prolongados. Se desonrar, são abreviados. Por que tem jovem que morre com 20 anos? Por que tem jovem que comete suicídio com 25? Por que tem jovem que se entrega às drogas com 30 anos de idade? Ou seja, suas vidas são abreviadas porque não houve seu pai. E não honram, e não respeitam, e acima de tudo, pastor Ezra, deixam de internalizar os ensinamentos da palavra de Deus. Porque a palavra é que transforma, a palavra é que liberta. Né? Aqui tem uma pessoa. Isso, pastor. A irmã Keila, pastor, só abrindo um parênteses. Pastor, traga o pastor Esdras aqui de novo. Deixa passar a poder. Eu ia, né, pastor Valber? Eu ia, né? Eu ia agora no congresso. É verdade, mas vai passar esse período difícil. Isso, né? pastor. Vai passar e nós voltaremos a nos reencontrar e a ministrar junto a palavra de Deus. Pastor Esdras é um amigo e sempre estará à nossa disposição. Então, pastor Esdras, amém. Eu sei que o tempo passa muito rapidamente, mas nós ainda temos aí uns 10 a 15 minutinhos para a gente concluir essa live. E só para o senhor deixar as suas considerações dentro da temática, né, fique à vontade para falar ainda dentro da temática. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se você quiser fazer uma relação com o momento em que nós estamos vivendo, de pandemia, de crise, de falta de perspectiva, de falta de fé, porque quando a família está unida em torno de um propósito, em torno de um projeto, se autoajudando, intercedendo um pelo outro, se abraçando, ela se torna forte para vencer qualquer intempérie da vida, qualquer adversidade da vida. E como nunca, nós precisamos de famílias fortes, que vençam o medo, que vençam o pavor, que vençam os obstáculos e que, na presença de Cristo, receba o fortalecimento para superar essa crise que bate à porta de todos. Todos nós estamos passando momentos muito difíceis e, por essa razão, eu gostaria que o senhor fizesse uma relação dessa família forte, dessa família que, a exemplo da família de Josué, que recebeu força e graça para conquistar, para vencer os desafios, a partir dele, da liderança dele, levando o povo à terra que Deus havia prometido, que nós também precisamos dessa graça, dessa convicção, dessa certeza, dessa força sobrenatural para vencer essa pandemia, as crises na economia, as dificuldades que se instalou no Brasil e no mundo. Fique à vontade para fazer essa abordagem, porque eu acho muito interessante que a gente faça essa relação, porque eu penso que muita gente está com medo, até mesmo dentro, nós que somos cristãos, que está vivendo dias difíceis, que nos abatem, que nos afetam, e a gente precisa ter força em Deus e na família para superar e para vencer, e eu costumo dizer que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pastor Valbert, enquanto algumas famílias estão enfrentando a pandemia, outras estão sofrendo um pandemônio. Esta é a verdade, pastor Valbert, aonde já está cometendo o feminicídio, já não se suportam mais na quarentena, já estão famílias se digladiando, porque não foi construído um solo sagrado ali na sua casa, e esta pandemia está gerando um pandemônio na vida de muitas famílias. O que eu tenho a dizer é o seguinte, baseado em Josué, canaliza a tua fé, canaliza a tua alma em direção ao céu, porque se você olhar para a sua família em meio a essa queda da economia, em meio às guerras políticas, em meio a essas questões da Covid-19, sua família vai sucumbir diante de todo esse caos instaurado nesta nação. No entanto, olha tua cabeça e tua família para o alto. Te baseia em Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Vem da política? Não. Vem de onde teu socorro? Vem da economia? Não.
o seu, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Querido, pai de família, irmã em Cristo e filhos, esta é uma convocação santa. Famílias unidas nesse momento em que nós estamos vivendo ao redor da mesa para ser trabalhado o culto doméstico. Aprenda a amanhecer adorando a Deus, porque o que nós estamos vendo aí, pastor, dos homens não vai ter solução nenhuma, não. O único alívio que a gente pode ter é do alto. Então, não tenha esperança nessas coisas que vocês estão vendo. Liga a televisão, só tem relatório do inferno, chamado em psicanálise Windows Killers, janelas do inferno. Só é morte, só é noticiário para trazer para nós a nossa baixa autoestima. Agora, se você quer uma autoestima, canaliza a tua família para o céu, porque é de lá que vem para nós o socorro celeste. E aí, pastor Valbert, antes de trazer um anúncio final, eu quero deixar uma frase que há 2 anos Deus me deu no meu coração. Deus me deu esta frase no meu coração. É uma frase única e inédita e que reverberou nos meios sociais. Quando eu li a história de Josué, olha só, escuta essa frase que eu vou dizer agora. Josué, um grande guerreiro de Deus, parou o sol, parou a lua, guerreou muitas guerras, liderou 12 tribos e ainda tinha tempo para a família. Amém. Isso é importante. Isso é o grande desafio do mundo pós-moderno. Empresários, profissionais liberais, lavrador, professor, independente da função que você tem, dona de casa ou qualquer outra função, pastor, obreiro, ministro, faça o que tiver que fazer, mas tenha tempo para a sua família. Pastor, se houvesse tempo, a gente ia entrar nesse assunto aí, a gente discutir pelo menos mais 1 hora. Mas a live meu pastor, falou de família, meu pastor. Mas a live tem que acabar com 1 hora. Então, isso. Porque, infelizmente, tem gente que se preocupa com tudo, mas não tira um momento para namorar com a sua esposa, para passear com a sua esposa, para participar de um retiro como esse que nós temos promovido. Se não tem condição, para almoçar fora, para ir pescar com a sua esposa, para brincar um momento com seus filhos. Nós estamos todo dia compartilhando uma reflexão do portal Oikos, Ministério Oikos, e na reflexão de hoje tire pelo menos 30 minutos do dia de hoje para brincar com os seus filhos, para brincar com a sua família. Isso faz parte da vida. Isso faz... A gente tem que ter um momento de interação, de brincadeira, de passeio, de desfrutar daquilo que Deus nos deu, porque Deus, pastor Esdras, tem o melhor dessa terra para cada um de nós. Às vezes nós é que não conseguimos enxergar as possibilidades de maravilhas que precisamos desfrutar no contexto familiar, dentro da nossa família. Isso, e vamos fazer uma oração por todas as famílias, pastor Valbert. Vamos já. Nós já estamos aí, faltando 9 minutinhos. Nós queremos agradecer a todos que estão participando. Pastor Esdras ainda precisa de um tempinho para falar do material, dos livros que ele já publicou. E aí, com o senhor agora a palavra para falar. E, mais uma vez, permaneça conosco, porque nós iremos ainda orar pela sua família. Olha só, pastor Val, quero apresentar logo isso aqui. Onde estava Deus na minha provação? O que é provação e o que é consequência de pecado? Provação com o marido, com o filho, provação física, provação financeira. O que é provação espiritual, provação moral, provação com amigos. Onde estava Deus na minha provação? Livro muito inteligente para que você possa desenvolver seu aprendizado na área cultural, espiritual, diante do Senhor. Capelania Hospitalar, livro muito bom sobre como trabalhar pessoas que estão passando por ansiedade, depressão, princípio de suicídio, como saber fazer uma visita. Olha esse livro aqui, pastor, muito interessante. Conflito de jovens e adolescentes cristãos.
Esse livro fala sobre sexo, drogas, rock and roll, ficadas e ficante, o mito do gene gay, homossexualismo, lesbianismo e, no final, precisamos falar sobre suicídio. É um encarte que nós temos no final desse livro que tem sido uma maravilha para as famílias. O outro livro, esse que eu escrevi na Alemanha, inclusive lancei aí para quem não tem ainda, Entenda a Reforma Protestante. Material muito bom, que atrás tem um encarte, olha aqui, ó. Apresenta então todos os reformadores, livro muito bom. Esse aqui é novidade, pastor Valbert, Maranhão ainda não tem. Lancei ontem pela Unilíder, olha aí, ó, Defendendo a Fé na Universidade. Esse é um livraço, as 12 teorias filosóficas que você precisa conhecer para defender. Nesse livro, pastor, eu digo, cheguei na universidade e agora? Como defender a nossa fé na universidade? Como o cristão pode rebater o evolucionismo? Como pode rebater o existencialismo, materialismo, socialismo, comunismo, ateísmo? E no final, pastor Val, olha só que riqueza. Todos os filósofos, todas as correntes filosóficas da Grécia até a atualidade, com Michel Foucault. É um livro extraordinário para quem está no ensino médio, fundamental, e quem vai entrar na UFMA para fazer esse grande trabalho de leitura e defesa da sua fé. Outro livro, olha só, na nossa viagem para Israel, Egito, Grécia, Roma e Turquia, está aqui esse material, Bíblia, a história escrita por trás do livro. Esse material é uma riqueza, trabalho nosso feito aí na Terra Santa, aonde você vai aprender a gostar de Bíblia e saber o conteúdo que ela tem para nos oferecer. Esse aqui, pastor Valbert, novidade, nossas diferenças no relacionamento conjugal. Material muito rico, na qual é a 7ª edição, temos feito em muitos congressos de casais. No final, olha que riqueza, o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Como eles processam no relacionamento conjugal. Parte do meu doutorado em psicanálise do relacionamento do casal cristão. E por último, olha aqui, ó, que riqueza, escatologia pentecostal. Ou seja, a sistematização da teologia pentecostal. O que eu escuto aí nas lives, pastor Walter, é muita heresia às vezes, dizendo até que o cavalo amarelo é a Covid-19, coisa que ainda vai acontecer. E o pessoal liga para mim, pastor, é verdade, minha querida, o capítulo 4 até o capítulo 22, nada se cumpriu ainda. Então, tudo heresia. E no final, pastor Valbert, eu mostro as correntes filosóficas que trabalham a escatologia, amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo, olha só. E muito aqui, bem, ó, explicando o que é arrebatamento, explicando tudo. Pastor Valbert, fechando a promoção para o povo aí de Bacabal. Cada livro desse custa R$39. Na promoção de quarentena, está saindo por R$24,90. A obra que custa R$320 sai por R$200, R$200, com frete grátis. Quem quiser, após a live, está aí o meu telefone, pastor, que eu vou deixar, que é o 81 DDD daqui, 987-3872. Quem quiser, após a live, entra no meu Zap, para eu, então, lhe dar isso. Nós temos só 1 minuto e 40 segundos. Vamos fazer a oração. Pronto, pastor Val. Que Deus abençoe em tudo, em nome de Jesus. Vamos orar, senão a gente perde. Vamos orar. Ore aí, pelas famílias. Isso. E grave essa live. Tá. Como é que a gente faz para gravar aqui a live? Pronto. Não, compartilhar a live depois. Pode orar. Isso. Primeiro grave e compartilha. Vamos orar. Vá, ore. Posso orar? Pode orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai eterno, abençoe, meu Deus, todas as famílias que estão nesse momento ligados com a gente na live. Pai eterno, foi um momento de grande honra ao lado do teu céu, pastor Valbert, onde nós falamos sobre esta frase importante. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Que todo o Maranhão sirva ao Senhor, independente de qualquer coisa, de pandemia, Covid-19, seja o que for. Dai força e graça a todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Ezra Cabral. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, por ter participado desta live. Nós temos aqui 42 segundos e eu quero aprender a gravar, pastor. Como é que eu faço para gravar a live, pastor? Me diz rapidinho aí. Olha aí, é só você encerrar aí agora. Encerra,
Aí você clica em encerrou, e depois bota lá, salvar. Tá bom? Instagram, eu não tô vendo. Viu?